Olá, galerinha! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galera, se liga que nesta videoaula nós vamos tratar sobre mudanças de estado. Gente, é um tema muito fácil, é gostoso de estudar, porém você tem que ficar ligadinho porque tem muitos detalhes, tá bom? Não é complicado, não tem muitas contas e tal, mas fique atento para você não perder nada deste vídeo. Outra coisa, assiste ele até o final, pois nós vamos tratar no finalzinho dele sobre diagramas de fase. A meu ver, é importantíssimo, é a parte mais importante em relação a mudanças de estado. Beleza? Então vamos lá, eu vou ficar aqui no meu cantinho e nós vamos começar conhecendo os estados de agregação. Eu acredito, pessoal, que isso é muito simples para vocês. Os estados de agregação são eles: sólido, líquido e gasoso. Galera, esses estados estão relacionados com o grau de agitação das partículas das substâncias, tá bom? Se liga aí, vamos olhar esse exemplo aqui no caso da água. Ela pode se apresentar facilmente, galera, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Observe, no estado sólido, as partículas da água estão bem unidas, estão bem compactadas, estão num arranjozinho bem caprichado, bem organizado, bem quietinhos, tá? Claro, elas vibram, as partículas vibram ainda, mas com uma amplitude bem pequenininha. Já no estado líquido, as partículas estão mais afastadas umas das outras, estão se movimentando bem mais do que no estado sólido. E a agitação térmica dela, galerinha, é bem maior do que em relação ao estado sólido. Já aqui, aliás, a agitação térmica não, perdão, a energia térmica. Já aqui, galerinha, no estado gasoso, as partículas estão bem distantes umas das outras, estão vibrando com uma amplitude muito grande, estão, digamos assim, louconas, estão colidindo umas com as outras e aí vai, ok? A movimentação é intensa. Então, galerinha, compreendido isto, vamos agora conhecer as mudanças de estado ou então as mudanças de fase. Galera, uma substância ela pode passar do estado sólido para o líquido. E aí essa passagem vai receber o nome de fusão. Ela também pode passar do estado líquido para o gasoso. E vamos ter aí uma vaporização. Pode ocorrer também, pessoal, da substância passar do estado sólido para o gasoso. Se liga, diretamente do sólido para o gasoso recebe o nome de sublimação. E o inverso também pode ocorrer. Uma substância do estado gasoso pode retornar ao estado líquido. E aí receberá o nome de condensação. Do estado líquido para o sólido também ocorre. O nome será o nome será solidificação. E pode ocorrer também, pessoal, do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Essa volta diretamente do gasoso para o sólido recebe o nome de sublimação ou, mais comumente, de ressublimação, ok? Gente, essas transformações que ocorreram aí no sentido da seta vermelha, tá? No sentido da esquerda para a direita, são chamadas de transformações endotérmicas. Por que isso? Porque elas recebem energia térmica, porque a substância ela ganha calor, ela recebe calor, ok? Então aí tem-se o nome de transformações endotérmicas. Já no sentido inverso, que é esse aqui da setinha azul, ok? Da direita para a esquerda, nós temos transformações exotérmicas. Por que exotérmicas? Porque a substância perde energia térmica, ela não ganha, ela perde calor, ok? Galera, visto isto, nós vamos falar agora um pouquinho sobre vaporização. Galera, a vaporização ela é a mudança, tá? Do estado líquido para o gasoso. Porém, pode ocorrer três tipos de vaporização. Quais são esses? O primeiro é a evaporação. A evaporação é a mudança do estado sólido para o gasoso, aliás, do estado líquido para o gasoso, pessoal, de uma forma bem mais lenta, uma forma contínua e gradual. E essa mudança ocorre, galerinha, a uma temperatura abaixo, tá?
abaixo do ponto de ebulição. Para você que não sabe o que é ponto de ebulição, o ponto de ebulição ele é justamente a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o gasoso. Então aí é o ponto de ebulição. Só que a evaporação ela ocorre lentamente, ocorre também a uma temperatura abaixo do ponto de ebulição. Um exemplo disso é a roupa que nós colocamos lá no varal para secar. Galera, a água que está presente na roupa ela vai evaporar, ela vai passar do estado líquido para o gasoso lentamente, ok? E não vai ser preciso ela chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius para isso ocorrer não, né? Que é o ponto de ebulição da água. Existe também, pessoal, a ebulição. A ebulição ela ocorre mais rapidamente que a evaporação e também ocorre a uma temperatura igual à do ponto de ebulição. Um exemplo é quando nós colocamos água para ferver, tá? Para fazer o café. Observa que com o tempo vai começar a surgir umas certas bolhas, né? Vai aparecer bolhas do fundo da panela, do recipiente para cima. Essas bolhas, justamente a água que está lá na região inferior do recipiente, que está passando para o estado gasoso, tá? E me esquecendo. E aí, galerinha, existe outro, tá? Qual é o outro? Eu vou até para cá, eu vou ficar nesse outro lado aqui. E esse outro é justamente a calefação, tá? Até chato de falar. A calefação, galerinha, ela é a vaporização forçada. Ela ocorre muito rapidamente, galerinha, e ocorre também a uma temperatura maior que a temperatura do ponto de ebulição. Um exemplo disso, imagina aí uma frigideira, tá? Uma panela, uma chapa, alguma coisa que está lá no fogo, está muito quente mesmo, está muito mais que 100 graus. E aí você coloca pinguinhos de água na frigideira ou então na chapa. Você vai observar, galerinha, que vai aparecer um chiado e a água vai passar rapidamente, tá? Muito rápido, do estado líquido para o gasoso. E aí nós temos a calefação, ok? Então, sigamos aqui, só vamos falar sobre fatores que afetam a temperatura na mudança de estado físico. É o seguinte, existe o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão ele é a temperatura em que a água não, tá? Em que a substância passa do estado sólido para o líquido, ou vice-versa. Esse aí é o ponto de fusão. O ponto de ebulição é a temperatura em que a água passa do estado líquido para o gasoso, ou vice-versa. Só que, galera, essa temperatura, esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição, eles podem variar de acordo com a substância e também de acordo com alguns fatores. Quais são esses fatores? Tá? É a pressão externa e também a presença de substâncias dissolvidas. É o seguinte, quando você tem uma substância que tem outra substância dissolvida dentro dela, a temperatura de ebulição ou até uma temperatura de evaporação, ou perdão, de fusão, ela pode mudar, tá? Por exemplo, vamos citar aqui, água e sal. Se eu colocar sal na água, a água ela não vai passar do estado gasoso, do estado líquido para o gasoso a uma temperatura de 100 graus Celsius. Vai ser uma temperatura diferente. Por quê? Porque não é só água que tem lá, é água e também tem outra substância dissolvida na água, ok? Galera, a pressão externa é um fator muito importante e eu acredito que você tem que se ligar nisso. A pressão externa, ela pode fazer e vai com certeza fazer com que uma substância tenha o seu ponto de fusão ou de ebulição alterado. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui uma imagem, tá, da cidade de Santos, que fica ao nível do mar. Galerinha, a cidade de Santos, ela tem uma pressão ao nível do mar que permite que a temperatura de ebulição da água seja de 100 graus Celsius, tá? Só que em São Paulo já não é, a cidade de São Paulo já não é mais ao nível do mar, ela está um pouquinho mais elevada. E aí a pressão diminui. Quando a pressão diminui, o ponto de ebulição também diminui, tá? Cuidado, ó, se liga, pressão diminui, o ponto de ebulição diminui.
Então, olha aí, ó, em São Paulo, o ponto de ebulição para a água é de 98 graus Celsius. Por que isso? Porque aumentou a altitude, então a pressão diminui e, consequentemente, o ponto de ebulição diminui. Então, guarda aí. Dois fatores influenciam, galerinha. Eu vou passar agora aqui para cá, para o meu pontinho de costume, tá? Dois fatores influenciam fortemente no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Quais são esses fatores? A presença de substâncias dissolvidas, tá? E também a pressão externa, ok? Então, vamos observar agora o que é muito importante e o que mais interessa, a meu ver, desta aula. É o diagrama de fases. O que é diagrama de fases, professor, que você tanto fala aí nessas paradas? Galerinha, diagrama de fases, ele é um gráfico, tá? Da pressão versus o tempo, que indica o estado físico, tá? Conhecendo-se apenas essas duas grandezas. Ou seja, é um gráfico que vai me dizer se a substância está no estado sólido, no líquido ou no gasoso, dependendo da pressão ou da temperatura. Só essas duas grandezas vai ser o suficiente para me saber se a substância está no sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Aqui na minha direita, tá bom? Eu tenho aqui um gráfico. Esse gráfico, ó, esse eixo vertical, ele é a pressão e esse eixo horizontal, ele é a temperatura. De acordo com a pressão e com a temperatura, a substância pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, no estado de vapor, né? E aí, galerinha, é importante você conhecer esse gráfico. Geralmente, tá? Quase sempre ele tem esse modelo, esse padrão que está mostrado aqui na figura. E aí uma coisa é certa, ó, essa região todinha aqui, ó, essa região cinza, ela é justamente aonde a substância está no estado sólido. Então, se eu ligar aqui os pontos da temperatura e da pressão e cair nessa região aqui superior, nós temos aqui, nessa região cinza, né, uma substância no estado sólido. E se eu ligar os pontos da pressão e temperatura e cair nesse estado aqui, ó, nessa parte azul, vou até mudar aqui a cor, tá? Nessa partezinha aqui azul, tá? Estou até riscando tudo aqui, ó, tá? Nós temos aqui uma substância no estado líquido. E se a substância estiver aqui, galerinha, ó, nessa parte aqui, no vapor, tá? Aliás, essa parte inferior, nós temos a substância no estado de vapor, no estado gasoso. E galerinha, é importante você se ligar no seguinte, vou apagar aqui, tá? Tudo. E aí eu quero que você se ligue no seguinte detalhe. Essas curvas que aparecem aqui, rosas, tá? São importantes também, tá bom? Por exemplo, essa curva bem aqui, daqui até aqui, ó, ela é chamada de curva de sublimação, tá? Ou então de curva de ressublimação. Por quê? Porque quando a substância passa desse lado para esse, ela está fazendo o quê? Ela está entrando em sublimação, ela está fazendo uma transformação chamada sublimação ou então ressublimação, tá? Ok? E essa outra curva bem aqui, ó, que eu vou marcar aqui, ó, daqui até aqui, ela é chamada curva de fusão ou então curva de solidificação, tá bom? Essa daqui, essa última curvazinha aqui, ó, ixi, passei da linha, né? Essa última curva, ela é chamada de curva de vaporização. Nela, galerinha, é o seguinte, é importante você se ligar aqui, ó. Por que que é importante a gente conhecer isso? Porque assim, quando a substância estiver nesse ponto aqui, ó, em qualquer ponto em cima dessa linha, deixa eu apagar aqui de novo para você ter ideia. Em qualquer ponto, tá? Em qualquer ponto dessa linha aqui, ó, dessa curva, que é a curva de sublimação, nós vamos ter que a substância está uma parte no estado sólido e outra parte no estado de vapor. E se a substância estiver aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto bem aqui assim, então ela tem uma parte no estado sólido e uma parte no estado líquido. E se ela estiver bem aqui, ó, nessa outra curva, vou marcar aqui de outra cor, peraí. Bem aqui, ó, se ela estiver bem aqui, nesse ponto, então a substância está no estado líquido e no estado de vapor ao mesmo tempo. Vai ter uma parte no estado líquido e uma parte no estado de vapor. E galerinha, importantíssimo, se liga aí, ó.
esse pontinho bem aqui, ó, que é justamente onde tem o encontro das três curvas, da curva de sublimação, da curva de fusão e da curva de vaporização. Esse encontrozinho aí, galerinha, é chamado de ponto triplo. Nesse ponto triplo, galera, gente, significa que a substância está nos três estados. Tem uma parte no estado sólido, uma parte no estado líquido e uma parte no estado de vapor, tá? E por último, para fecharmos com chave de ouro, é esse aqui, ó. Esse pontinho bem aqui é chamado de ponto triplo. Por quê? Aliás, ponto triplo não, perdão, ponto crítico, tá bom? Ponto crítico, tá bem aqui. Por que isso? Porque é o seguinte, porque qualquer temperatura maior que essa, tá? É chamada justamente temperatura crítica, tá? Esse TC aqui é temperatura crítica, é porque significa qualquer temperatura maior que essa, a substância ela vai estar sempre no estado de gás, ou seja, no estado gasoso, no estado de vapor, independentemente da pressão, tá? Da temperatura crítica em diante, nós temos aí a substância no estado de gás, de vapor. Galera, essa parte do diagrama de fase é muito importante, eu quero que você se ligue nela, tá? Pergunte, se ficou dúvida, bota aí nos comentários e pergunte aí à vontade, tá bom? Galera, vamos fazer um exemplo para você ter uma ideia de como isso é cobrado. Olha aí, ó. A pergunta diz: experimentos realizados com água levaram à construção do diagrama de estado representado na figura a seguir, que não foi feita em escala correta. Nesse gráfico podemos observar as curvas de fusão, de fusão solidificação, que é a linha divisória entre os estados sólidos e líquidos, a curva também de vaporização e liquefação, que é a linha divisória entre os estados líquidos e vapor, e a curva de sublimação e ressublimação, que é a linha divisória entre os estados sólidos e vapor. Encontramos ainda o ponto triplo e também a temperatura crítica. O ponto triplo é o ponto de equilíbrio dos estados sólido, líquido e gasoso. E a temperatura crítica, acima da qual o vapor torna-se gás. Podemos afirmar que, olha aí o ponto A, aliás, o item A. No ponto A encontramos a água nos estados líquidos e gasoso. Galera, o ponto A é esse. Essa parte aqui, ó, é o estado que sólido, tá? Toda essa região aqui todinha é o estado sólido. Essa região é o estado líquido, tá? E essa região é o estado gasoso. E aí, galerinha, bem aqui nesse ponto A, ela vai estar no estado sólido e líquido, e não no estado gasoso. Então aqui está errado. No item B, no ponto B encontramos a água no estado sólido e gasoso. O ponto B está bem aqui, ó. O ponto B, galerinha, vai ter água no estado líquido e no estado gasoso. Não é no estado sólido e gasoso. Errado também. A C. No ponto C encontramos a água no estado líquido. O ponto C bem aqui, galerinha. A água vai estar no quê? No estado gasoso. Então está errado. E a D de dado. No ponto D, a água encontra-se apenas no estado gasoso. Cadê o ponto D? Está bem aqui, ó. É o ponto triplo. Galerinha, o ponto triplo, a água vai estar no estado gasoso, líquido e sólido, tá bom? Os três ao mesmo tempo. E a última questão, que com certeza é correta, diz assim: no ponto E, encontramos gelo e água no estado de vapor. Ou seja, eu vou ter gelo e a água no estado sólido e água também no estado de vapor, no ponto E. Justamente, pessoal, ó, o E ele está na divisa entre o sólido e o gás. Então vai ter água no estado sólido e água no estado de vapor, no estado de gás, tá? Estado gasoso. A opção correta é a letra E. Tá bom, galerinha? Então, galerinha, fechou. Eu espero ter ajudado vocês. Obrigadão aí por tudo. Se ficou na dúvida, perguntem, bota aí no comentário. Estamos aqui à disposição, tá? Beijinho, galera. Até mais.